Fala, meus queridos. Agora, nesse tópico aqui, a gente vai ver organização administrativa e a gente vai ver somente a parte de administração pública direta, porque a organização administrativa a gente acaba separando em ADM direta e indireta. Então, vamos iniciar com somente 11 questõezinhas sobre a administração pública direta. Bora lá. Questãozinha da Fundatec de 2022, ele fala, né? Prodete Medal o livro Direito Administrativo Moderno, a administração pública, como objeto princípio do direito administrativo, encontra-se inserida no executivo, como regra. Ela pode ser considerada tanto sob um ângulo funcional como sob um ângulo organizacional. E aí, de acordo com a autora, aí a gente tem vários conceitos para a gente dizer se é certo ou se é errado. A administração pública significa um conjunto de atividades do Estado, até que beleza, que auxilia as instituições políticas de cúpula no exercício das funções de governo, perfeito, é para isso que vai servir, que organiza a relação das finalidades públicas postas por tais instituições e que produzem serviços, bens e utilidades para a população, como uma delegacia de polícia, perfeito. Aqui a gente tem exatamente a função princípio da administração pública. Dois, os órgãos públicos ou órgãos administrativos são um conceito de órgão público que sempre cai em prova, né? Unidades de atuação que englobam um conjunto de pessoas e meios materiais ordenados para realizar uma atribuição pré-determinada por uma lei, né? No âmbito do poder público. Perfeito, é exatamente isso o conceito de órgão público. É uma unidade de atribuições que não tem personalidade, não tem personalidade própria, a personalidade é do ente político a qual ela pertence, e ela tem essa atribuição determinada em lei. E três, no ordenamento brasileiro, pode-se dizer que a hierarquia é vínculo que ocorre entre órgãos da administração direta ou no interior de cada entidade da administração indireta. Perfeito. A hierarquia ela vai ocorrer dentro da direta ou dentro da indireta, nunca entre a administração direta e a indireta, nunca entre essas duas. Então, para estar corretas, tem que ser a letra E de Elvis, 1, 2 e 3. A 1 está certa, a 2 está certa e a 3 está correta também. Lembrando, hierarquia, a gente vai ter esse escalonamento aí dentro da administração direta. Eu, por exemplo, Polícia Civil está dentro da direta aqui do Distrito Federal. E dentro da indireta, mas nunca entre a direta e a indireta. Questão número 2, Fundatec 2022. Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente órgãos públicos classificados como independentes. A gente tem uma classificação quanto à hierarquia dos órgãos públicos, que ela começa lá nos independentes, depois vai para os autônomos, depois vai para os superiores, depois vai para os subalternos. É basicamente isso: independentes, autônomos, superiores e subalternos. Professor, quais são os independentes? São os que estão mais acima, não tem ninguém acima deles. A própria Constituição Federal cria eles, institui eles. Eles são os pica das galáxias, são órgãos políticos que vão trabalhar junto do poder político. E aí a gente consegue ver, né, que a gente consegue muito ver isso aqui, né, que pode ser tranquilamente a letra A, né, Presidente da República, Congresso Nacional e Juiz de Direito. Por quê? Porque nas outras alternativas a gente tem Câmara dos Deputados, que é sim, a Assembleia Legislativa, que é sim, mas uma secretaria estadual, ela está abaixo de um governador. Se ela está abaixo do governador, é o governador que, na verdade, é o independente. A secretaria seria um abaixo, que é o autônomo. Tribunais de Conta da União, sim. A Secretaria Municipal não pode, porque ela está abaixo do prefeito. E Auditor Fiscal do Trabalho. Procurador do Município, Advogado-Geral da União e chefe de gabinete do governador do Estado. Obviamente, o chefe de gabinete aqui ele está abaixo do governador. Tribunal de Justiça, Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está abaixo do presidente da República e Secretaria Municipal de Educação está abaixo do governador, logo eles são autônomos e não independentes. Então é letra A. Aqui talvez na tela se vocês não consigam ver 100%, mas eu trouxe todas as classificações no que tange ao autor Eli Lopes Meireles. Olha que legal, posição estatal, que é o nosso gabarito, os independentes, autônomos superiores subalternos, quanto à estrutura, sendo simples
ou compostos, quanto à atuação singulares ou colegiados. E aí, no que tange ao Celso Antônio Bandeira de Mello, ele traz mais coisa ainda, funções que exercem, né, ativos de controle consultivos. A Maria de Pietra, ela soma ali quanto à estrutura, burocráticos e colegiados, e quanto à composição singulares e coletivos. Então, eu trouxe várias classificações para vocês não terem mais como errar em prova. Obviamente, aqui talvez fique um pouquinho pequenininho, mas em casa, revisando, vocês vão conseguir ver certinho essas classificações. 3 da Fundatec também 2018. Compõe a administração pública federal direta quem? Porra, vamos lá. Professor, eu não sei ainda quem compõe a indireta. Vamos lá então para a indireta. A indireta é composta por autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Pô, aqui a gente já sabe, não sendo esses caras, é da direta. Autarquias, não. Agência reguladora é uma espécie de autarquia, viu? Então também não é. Autarquia não é, empresa pública indireta, sociedade de economia mista indireta, autarquia indireta. Pronto, acabou. Só sobram os órgãos dentro da presidência da República e os ministérios aqui dentro da administração direta. Olha como fica simples para a gente saber. Muito fácil. Tem o biozinho mnemônico, que é fase, né? Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas, para lembrar a indireta. Eu não gosto dessa ordem. A ordem que eu gosto de entregar para vocês é essa, é mais didática no que tange as características de cada uma. Tá? Para quem faz as aulas teóricas comigo, sabe que essa aqui ajuda muito mais didaticamente a entender. Fase é mais para gravar esse mnemônico aqui. Fechou? Fundatec 2011. E ele fala, em relação à administração pública, assinale a alternativa correta. Eu quero a correta. Presta atenção. Deixa eu tomar uma água. 3 já em seguida, sequência, né? 3 também não tão fáceis. Vamos relaxar um pouco, respirar. Vamos então para questão número 4. A administração pública direta é composta apenas por pessoas jurídicas de existência obrigatória. Professor, quem que é a administração pública direta, na verdade, para entender bem? É a União, são os estados, o Distrito Federal e os municípios. Por que ele fala existência obrigatória? O Brasil existe sem União, sem os estados, sem o Distrito Federal e sem os municípios? Não. A Constituição Federal foi lá e instituiu eles, criou eles, falou: olha, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel, né, do Estado, do Distrito Federal e municípios. Então, sim, é de existência obrigatória a administração direta. Professor, mas então deixa eu entender, dentro do município tem a guarda municipal, dentro do estado tem uma polícia civil, uma polícia militar, dentro da União tem a polícia federal, eu tenho também, por exemplo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, são órgãos dentro da União, isso, exatamente. Então a gente vai pegar esses entes políticos que a gente fala e vamos subdividir eles em vários órgãos. Então é a letra A o nosso gabarito, mas vamos ver as outras. A desconcentração administrativa é responsável pelo surgimento da administração direta? Não, não. A desconcentração administrativa, ela ocorre sim na direta. E, professor, é a descentralização? Não, a descentralização é na indireta. Então aqui eles tentaram misturar um monte de coisa, né? É a centralização que forma a direta, centralização forma a direta, a descentralização forma a indireta. Dentro da direta, quando eu subdivido em órgãos, que foi o que eu acabei de falar, é a desconcentração. Quando eu pego dois órgãos, extingo eles e formo um, volto, né? Reverto esse estado, aí a concentração, perdão. Então aqui não é desconcentração, e sim centralização. C. Na descentralização administrativa, os órgãos criados passam a ter personalidade jurídica. Não são órgãos criados, são entidades. Professor, só isso está errado, exatamente. Não existem órgãos na descentralização, na administração indireta. Não tem. A gente tem. Na verdade,
A gente não tem órgãos dentro das pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta. Essa é a prática. Mas as questões de provas, elas gostam de falar o seguinte: órgãos direta e entidades administrativas indiretas. Só para vocês entenderem aí. D. As agências reguladoras, que são autarquias, né? E as agências executivas, que são autarquias também, são pessoas jurídicas da administração indireta. Indireta. E a administração pública indireta é composta somente por pessoas jurídicas de direito público? Não, são por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. A gente vai ver isso na próxima aula. Então aqui somente, né, eu explicando para vocês, cada uma, vão para a questão número 5, CESP 2018. No que se refere aos institutos da centralização, descentralização e desconcentração, julgue o item, né? A centralização consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos integrantes da administração pública direta. Aqui a gente está perfeitíssimo, que foi exatamente o que eu falei. É isso que cria a administração direta. Centraliza a administração direta, descentraliza a indireta. Quando eu pego a direta e subdivido em vários órgãos, aí é a desconcentração. Tranquilo, né? Aqui a gente já tinha falado, não tem mais para onde fugir. 6. São características da administração pública direta. E aí, se é direta, tem que ser exercício centralizado, descentralizado é indireta, então a gente já cancela aqui. Desconcentração, perfeito. Ausência de personalidade jurídica própria. Aqui a gente pode ter um problema aqui. Aqui a gente pode ter um problema. Porque na administração pública direta, os órgãos não têm personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é o ente político. E aí, quando ele fala administração pública direta, de quem que ele está falando? Dos órgãos ou dos entes políticos? Não sei, a gente vai ter que ir agora por exclusão, né? Qual que é a ideia? E aí, de novo, ó, possuem patrimônio próprio ou não possuem patrimônio próprio? Depende. Os órgãos, eles, em regra, não possuem patrimônio próprio. Quem tem patrimônio é o ente político que distribui esse patrimônio para os órgãos. E aí, como é que a gente começa a pensar nisso aí? A gente tem que entender o que a banca quer, né? Quando ele fala características da administração pública direta, eu estou pensando aqui que ele, talvez eu acho que ele esteja falando dos órgãos. Se ele for pelos órgãos, exercício centralizado das atividades, desconcentração, ó, desconcentração, descentralização aqui já está errado, então só sobra a e a E. Ausência de personalidade jurídica própria, perfeito, órgãos não têm, e não possuem patrimônio próprio, órgãos não têm. Eu acho que quando ele fala isso, ele está querendo falar sempre dos órgãos. É o que eu acredito. A banca ela deu o gabarito como a letra E, mas eu acredito que poderia sim ser anulado exatamente por ele não falar. Que se eu estou falando da União, se eu estou falando do Distrito Federal aqui, o Distrito Federal possui personalidade jurídica e possui patrimônio próprio. Ele é a própria administração direta. Então, na verdade, são características dos órgãos e não somente da administração direta, porque o órgão faz parte da administração direta, de um ente político muito maior. Mas eu acredito que vocês tenham entendido, pelo menos as características dos órgãos, ó. O órgão aqui bateu tudo certinho. 7. CESP 2013, delegado da Polícia Federal. No que se refere à classificação do órgão público e à atuação do servidor, julgue o item seguinte: os ministérios e secretarias de Estado são considerados, quanto à estrutura, órgãos públicos compostos. A gente já viu lá, né? Eu tinha jogado para vocês uma tabelinha, né? Os órgãos eles podem ser compostos ou simples, né? No caso, composto é quando é composto por mais de uma pessoa, mas eles se subdividem, na verdade, e simples quando não há subdivisão. Então aqui tá certo, eles são sim compostos, né? Então eles são simples ou compostos quando possuem um único centro de competência, sem outros órgãos abaixo de si, não há subdivisão. E são simples, né? E compostos quando sim, eles são compostos formados por outros órgãos menores subordinados hierarquicamente, ou seja, há uma subdivisão. Logo, dentro dos ministérios e das secretarias, há subdivisões hierárquicas, então eles são sim chamados de compostos. O gabarito está
Certo. Professor, qual que seria um simples, então? É o último item da cadeia, ó. Chefia de gabinete de um ministério, seção de almoxarifado ou de gabinete de vereador. Não tem mais ninguém abaixo. E aí, compostos, os próprios ministérios, secretarias, que eles vão se subdividir nesses caras. Se subdivide numa chefia, vai se subdividindo. Então, é a última subdivisão. Só para vocês entenderem. Imagina que eu tenho aqui, ó, um ministério aqui e ele vai se subdividindo. Subdivide em dois. Cada um desses caras se subdivide em outros dois. Pronto. Esse cara é composto, porque ele é composto por mais outros órgãos, e esse cara é simples, porque não tem mais ninguém abaixo dele. É basicamente isso. Fechou, né? Questão número 8, CESP 2011, Delegado de Polícia Civil do Espírito Santo. Em sentido material ou objetivo, a administração pública compreende o conjunto de órgãos e pessoas encarregadas, por determinação legal, do exercício da função administrativa do Estado. Tá errado, porque na verdade, material vem de matéria. Qual que é a matéria com que a administração pública trabalha? Qual que é o objetivo, o objeto? Qual que é a função? Esse é o sentido funcional. Se é funcional, é a atividade e não a pessoa, não as coisas, não a quem faz. Na verdade, o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas, agentes públicos lá é no sentido subjetivo, orgânico. Então está errado. São dois sentidos que a gente pode entender, né? Um sentido formal, subjetivo ou orgânico, que é quem faz, e o sentido material, objetivo ou funcional, que é o que faz o que, qual que é a função. Tranquilo? Questão número 9, CESP 2011. De acordo com a doutrina, quando determinada pessoa de boa-fé desempenha função pública em situações de emergência, deve ser aplicada a teoria do órgão, pois sua atuação será imputável e atribuível. Vou atribuir a atuação ao Estado, a exemplo do que ocorre com o denominado agente de fato. Vamos lá. Na verdade, não é a teoria do órgão, é a teoria da aparência, porque quem olha de fora vê um terceiro trabalhando como se fosse da Defesa Civil, mas não é. É um terceiro particular, nunca fez concurso, só está trabalhando ajudando a Defesa Civil porque teve uma calamidade, né? Ele está na aparência de funcionário público. Ele aparentemente parece um funcionário público. Por isso que é a teoria da aparência, não a teoria do órgão. Qual que é a teoria do órgão? Elvis, eu passei no concurso público. Tudo que eu, Elvis, faço na minha função pública é atribuível, é imputável ao órgão e não ao Elvis. Então, tudo que o Elvis faz de errado não pode recair diretamente sobre o Elvis, vai recair sobre o órgão e aí o órgão vai punir o Elvis. Então, se eu bater no veículo, no carro de vocês com a viatura da Polícia Civil, vocês não podem pedir uma indenização material para o Elvis, porque não é o Elvis que bateu. Na verdade, é o órgão. Que órgão? Polícia Civil. Dentro da onde? Do Distrito Federal. Então, vocês não podem nem pedir para o órgão, vocês têm que pedir direto para o Distrito Federal. Vocês vão processar o Distrito Federal, que aí sim vai perder a ação, vai indenizar vocês, vai olhar para a Polícia Civil e vai falar: olha, o Elvis, ele acabou batendo um carro e gerou esse tanto de prejuízo para o Estado. Aí a Polícia Civil vai lá, olha pro Elvis e fala: vamos ver aqui se tu teve dolo ou se tu teve culpa. Se tu teve, então a gente vai sim cobrar de ti essa indenização. Entenderam o raciocínio? Que a teoria do órgão é o órgão dentro da estrutura do Estado, dentro do ente político, sim, que vai ser cobrado. E não o Elvis. A pessoa que não é funcionário público, que está aparentemente, parece ser funcionário público, como é que funciona? A teoria da aparência, mas vai sim de qualquer jeito, pô, ele está ajudando lá numa situação de calamidade, a Defesa Civil, vai sim ser atribuído ao Estado, porque o Estado acabou pedindo a ajuda daquele particular. Então aquele particular é como se ele tivesse imbuído de uma capa da função pública, uma capa invisível chamada função pública. Se ele parece ser de dentro da estrutura estatal, então o Estado vai ter que responder sim. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Aqui eu explico para vocês. Tá errado, né? Expliquei para vocês. Aqui tem mais uma explicação teórica, mas vamos evoluir. Penúltima questão do nosso tópico hoje. Dentre as assertivas abaixo, é correto afirmar que
O Estado é pessoa jurídica e a expressão de sua vontade pode ser entendida como a decisão do membro de cúpula de cada poder pertinente, ou seja, do agente político. Está totalmente errado. A gente não tem mais essa visão aí de que quem manda a decisão vai ser, por exemplo, se eu trabalho para o Distrito Federal, a decisão, todas as decisões que eu tomo na rua seriam do governador. Faz sentido? Não. Ele não sabe o que eu estou fazendo na rua. Os agentes públicos são mandatários do Estado, como se o Estado mandasse, desse um mandato para a gente fazer, não faz sentido também. A gente não utiliza isso aí. A gente não foi eleito. O mandatário do Estado, como se o Estado tivesse se esquivando da responsabilidade, como se o agente público tivesse pegando um mandato, uma cartinha. Não, não é assim que funciona. C. O órgão público, ainda que desprovido de personalidade jurídica, que eu já falei, ele não tem personalidade jurídica, pode atuar em juízo, sim, na defesa de seus interesses, sim, em caráter excepcional, sim, desde que exista expressa previsão legal. Se eu não tenho personalidade jurídica, eu não sou uma pessoa jurídica. Se eu não sou uma pessoa jurídica, eu não sou uma pessoa para o direito. Se eu não sou uma pessoa para o direito, eu não posso atuar em juízo, processar um órgão público processando o outro ou sendo processado, né? Essa é a regra, é a regra. Como exceção, os órgãos independentes e autônomos, olha como é que foi importante aquela classificação lá no início, eles podem sim entrar em juízo. Para quê? Para defender seus direitos subjetivos como pessoas, como sujeitos, desde que haja previsão legal. Pode isso? Pode tranquilamente. Professor, eu entendo tudo, consigo entender. Essa é a questãozinha, é a letra. Mas deixa eu perguntar o seguinte: eu já vi que o órgão público ele tem CNPJ. E CNPJ significa Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ou seja, é uma pessoa. Me explica isso aí, se ele não é pessoa jurídica, se ele não tem personalidade jurídica, como é que funciona? Então, essa é uma exceçãozinha simplesmente por uma regra de CNPJ. Simplesmente para a regra do CNPJ. O Código Civil ele fala que existem pessoas que são obrigadas a ter CNPJ. E os órgãos públicos, mesmo não sendo dotados de personalidade jurídica, eles são obrigados a ter CNPJ. Aí não me perguntem por quê. Não me perguntes onde fico alegrete. Mas é porque a lei manda eles terem. Então, a Polícia Civil é um órgão. Não tem personalidade jurídica, mas tem CNPJ. É louco, né? Na prática, acaba tendo, né? Mas é só para vocês entenderem. É um adendo aí para nossa aula. Calma, calma, respirar, segue o baile. D. A vontade do órgão de representação plurima de várias pessoas, plural, plurima ou colegiado, deve emanar da unanimidade ou da maioria das vontades dos agentes que o integra. Por isso, então, a gente tem ali um colegiado, a gente tem um tribunal, uma turma ali formada por 5 pessoas, ou formado por 11, ou formado por 7, a maioria vence, né? 4-3, 6-5, 3-2, a maioria que vence. Perfeito. Mesmo se tratando de ato de rotina administrativa, não. Esse é o erro. Quando o ato é de rotina administrativa e não está dentro das suas funções, ó, mesmo se tratando, esse que é o erro, e não está dentro das suas funções precípuas ordinárias, aí pode ser apenas da vontade de uma pessoa. Então, por que é rotina administrativa? Porque, por exemplo, um tribunal, a função dele não é administrativa, é de julgar. Nessa função, sim, aí a gente tem que ter o quê? A vontade da maioria. Na função administrativa, que é atípica, aí pode ser de uma pessoa só, do presidente do tribunal, por exemplo. Tranquilo? Então, lembrando que a gente fala da teoria do órgão como imputando, como teoria para imputar a responsabilidade do que o agente público faz ao órgão dentro da estrutura de um ente político. E aqui eu explico para vocês essas teorias, eu explico para vocês. E agora a gente vai para a última questãozinha. Banca CAF 2008, delegado de polícia, Polícia Civil de Santa Catarina. Analisa as alternativas a seguir, todas estão corretas, exceto. Quem tem TDAH aqui vai começar, vai ver que as questõezinhas estão certas, vai querer marcar. Não, é exceto. São 3 certas e uma errada. Exceto. Eu quero é a errada. O ato do agente administrativo, enquanto atua nessa condição, é imputado diretamente ao Estado. Perfeito, que foi exatamente o que eu falei. Ah, agora eu entendi o que é imputado. É atribuído diretamente ao Estado. Sim, teoria do órgão, né? Teoria do órgão.
Essa imputabilidade aí é chamada de teoria da imputação volitiva. Ih, professor, fudeu, né? Volitiva. Imputação significa atribuição, volitiva é de vontade. Atribuição da vontade, ou seja, a vontade da gente é atribuída ao Estado. Imputação volitiva. B de bola. Quanto à atuação funcional ou composição, os órgãos da administração podem ser subdivididos em simples ou colegiais, conforme suas decisões sejam tomadas individualmente por seus agentes ou por um grupo de agentes que os integram. Confere que a gente viu isso aí? Se é um tribunal formado por 11 pessoas, tem que ser a maioria. Se é somente um delegado de polícia, somente ele precisa decidir. C. Os órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos, originários direto da Constituição Federal, sim, e representativo dos poderes legislativo, judiciário e executivo, sim, não possuem subordinação hierárquica, sim, ou funcional, sim, eles não têm ninguém acima deles e um não tem relação de hierarquia com o outro, nem se sujeitam a nenhum tipo de controle de poder pelo outro. Aqui está o erro. Ó. Se sujeitam sim a algum tipo de controle. É exatamente o que o artigo 2º da Constituição Federal fala, né? São independentes e harmônicos entre si, legislativo, judiciário e executivo. Eles são independentes, mas eles são harmônicos. Harmônico significa um pode controlar o outro, não numa situação de hierarquia. Mas, por exemplo, o presidente da República ele vai lá nomear um juiz para ser ministro do STF. Beleza. Mas é só isso? Não, porque o Senado Federal, dentro do Legislativo, vai fazer uma sabatina, vai controlar essa nomeação aí. Eles vão votar, vão dizer se aceitam ou não. Então, se eles não aceitarem, o cara não vai poder ser nomeado como ministro do STF. Tá vendo que eu tenho ali uma independência, que é o presidente, que é do executivo, ele vai escolher alguém do judiciário, mas há uma harmonia. Por quê? Porque o do legislativo, o Senado Federal, vai lá e vai confirmar. Vai confirmar se sim ou se não. Então, há sim um tipo de controle. A gente sabe que, na verdade, o legislativo ele controla o executivo, né? As contas dos nossos chefes do executivo, né? Prefeito, governador e presidente, eles são controlados pelo legislativo. Então, esse é o nosso gabarito. Não esqueçam que era errada. Letra D. São agentes públicos os chefes do executivo, prefeito, governador e presidente, em qualquer esfera, bem como senadores, deputados e vereadores. Sim, são agentes políticos que a gente fala, né? Agentes públicos políticos. Os ocupantes de cargos e empregos públicos, cargo sou eu, emprego público é quem passa numa fundação pública de direito privado, numa empresa pública, sociedade de economia mista, num concurso para esses caras aí, e os concessionários e permissionários de serviço público. Perfeito, porque eles estão imbuídos da função pública. Aqui não tem erro nenhum. Então ficou a alternativa C, que é a nossa errada, né? Eu quero todas menos a C. Meus queridos, espero que estejam gostando muito, evoluindo demais nesse curso. Bora seguir.